Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa Brum, professora de Ciências da Rede Municipal. Eu trabalho na escola Fonte Imaculada Chácara Flórida Ezequiel. E hoje eu vim aqui dar uma aula muito especial para vocês do sexto ano sobre camadas da Terra. Vamos lá? Bom, nesse episódio de hoje, a gente vai falar das camadas da Terra, vamos falar de crosta, manto e núcleo, sobre os tipos de ambiente também, como litosfera, hidrosfera e atmosfera, e também sobre a biosfera, que é o ambiente que compreende a vida. Bom, vamos voltar um pouquinho lá na Constituição da Terra. Quem começou a pensar sobre isso? Foi Isaac Newton. Ele usou uma fórmula que ele mesmo criou sobre a lei da gravitação universal, que trata sobre a atração. E aí, para tratar dessa atração, ele usou a fórmula que leva em consideração a massa e a gravidade. E aí ele descobriu a densidade da Terra. Ele descobriu que a densidade da Terra é aproximadamente de 5,5 gramas por centímetro cúbico. E aí ele comparou com outros materiais que ele já tinha conhecimento da densidade, como o granito, por exemplo, que varia de 2 a 2,5 gramas por centímetro cúbico. E aí ele pensou, bom, a Terra tem recheio e é bem recheada, né? Porque é o dobro do valor da densidade do material que ele já conhecia. Uma outra curiosidade também que a gente tem é que na antiga União Soviética ainda, lá mais ou menos na década de 70, eles começaram a cavar um buraco para chegar no centro da Terra. Mas eles só chegaram a aproximadamente 12 mil quilômetros, ou um pouco mais. Por que eles chegaram tão pouco? Porque tinha a broca que eles utilizavam para perfurar a Terra, não aguentava o calor, e aí eles descobriram que quanto mais profundo eles iam, mais quente ficava. Então eles não tinham material na época. Mas não parou por aí, e até hoje a gente tem muitos estudos sobre a geosfera. Bom, falando em geosfera, o que é essa geosfera? Ela vai do centro até a superfície. Ó. Nessa imagem dá para ver que a gente tem aqui essa parte transparente para mostrar que está se referindo à superfície da Terra, tá? E a geosfera é o terreno sólido onde nós vivemos. Bom, qual que é a distância que a gente tem dessa geosfera? Do núcleo até a superfície é de aproximadamente 6.300 quilômetros. E do que ele é constituído? De rochas, minerais, areia e magma. E uma outra curiosidade é que quanto mais ao centro, maior é a densidade, a temperatura e a pressão. Bom, e então vamos olhar aqui com mais calma todas essas partes, tá ok? A gente tem aqui o núcleo, que é dividido em dois, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente com calma. A gente tem o manto, que é essa região aqui, e a crosta, que é essa parte bem fininha aqui. Bom, vamos começar pela crosta então. Como eu disse, é a camada mais fina. Ela tem aproximadamente de 5 a 30 quilômetros, dependendo da região do planeta que a gente vai observar. E ela forma os continentes e o fundo oceânico. É como se a gente tirasse toda a água do planeta e ficasse só a mesma crosta, aquela parte sólida. No manto, ele já é um pouco diferente. Ele é líquido e corresponde a 82% do volume da Terra. É onde a gente encontra o magma. Por que a gente encontra o magma? Porque a temperatura varia de 700 a 1.300 graus Celsius. E a distância desse manto é de aproximadamente 2.900 quilômetros. Bom, a gente chega no núcleo agora, bem lá no centro da Terra. Ele é dividido em dois, no núcleo externo e no núcleo interno. O núcleo interno, ele é sólido e é constituído praticamente de ferro. Já o núcleo externo é formado por níquel e ferro, e como ele está no estado líquido, ele fica girando. E isso é uma curiosidade porque conforme ele gira, ele gera um campo magnético na Terra, como a gente pode observar aqui na imagem, que é ocasionado pela diferença de pressão e temperatura. E isso possibilita que a gente use bússola para se localizar, e desde quando inventaram a bússola, colabora muito para vários descobrimentos, né, de vários lugares. Enfim, a gente acaba agora a parte de camadas da Terra, que é a crosta, o manto e o núcleo. E aí a gente vai para outras camadas da Terra, como os tipos de ambientes que a gente tem, que é a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. Na litosfera, a gente tem uma particularidade, que é a litosfera ela pega um pouco da crosta e um pouco do manto. Ela forma as placas tectônicas e como elas estão em constante movimento, isso gera terremotos e também forma vulcões e expele lava, enfim. Aí a gente tem a hidrosfera,
que equivale a 70% da superfície da Terra. A hidrosfera é a camada de água, né? Dá para observar aqui. E ela é formada pelos oceanos, rios, lagos, aquíferos e geleiras. E, como dá para observar, ela abrange os dois estados físicos da água, o estado sólido e o estado líquido. E, por fim, a atmosfera, que é composta por nitrogênio, cerca de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, e dentro do 1% que sobra, a gente tem o gás carbônico e alguns outros gases. A gente também tem, lembra que eu falei na hidrosfera que ele só tem dois estados físicos, o sólido e o líquido? Por que o gasoso não entra na hidrosfera? Porque ele entra na atmosfera. E o vapor de água na atmosfera é muito importante para regular a temperatura do planeta, ajuda a regular a temperatura, entre outros fatores. E também a atmosfera é dividida em 5 camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Enfim, a gente chegando na biosfera, que é o ambiente que compreende a vida e é o conjunto de ecossistemas que interage com esses ambientes e com os seres vivos. E é isso, pessoal. Até a próxima.